Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Então, estamos no final, né? Quase terminando, né? Hoje é Provérbios 28 e só temos agora mais 3 dias, né? Para terminar o estudo de Provérbios. Espero que esteja sendo bênção para você, né? E hoje nós vamos então falar sobre Provérbios 28. Vamos orar então para a gente poder iniciar? Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por esse dia tão lindo que Tu nos preparasse. Muito obrigada, Senhor, em consolar os aflitos. Vem aliviar, Senhor, a carga dos que estão sobrecarregados. Vem, Senhor, trazer a Tua alegria para os tristes e trocar as vestes, Pai, para aqueles que estão vestidos de cinzas. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, nos esconde em Ti nesse dia, esconde a nossa casa, nossa família, nossos filhos, nos esconde no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, Ivone, bom dia, Grace, Célia, bom dia a todas, né? Bom dia, Fernanda, bom dia. Então vamos iniciar? Gente, hoje a gente está iniciando um pouquinho mais cedo, tá? Porque nós temos aí um compromisso bem importante, né? Vamos lá então. Bom dia, Giovana. Provérbios 28, versão NVI. Vamos começar então. Bom dia, Marta. Bom dia, Célia. Provérbios 28, versículo 1 fala assim: O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Olha só que interessante. Por que o ímpio foge? Por que o ímpio foge, né? Na verdade, o ímpio foge porque a sua consciência é pesada. A sua consciência o acusa. Então, mesmo que ninguém esteja perseguindo, ele próprio sabe das suas ações, ele próprio sabe das suas intenções. Então, ele próprio acaba tendo uma vida fugitiva, né? Fugitiva das pessoas, fugitiva da lei, né? Fugitiva dos negócios. Por quê? Porque ele próprio sabe das suas ações, né? Malignas, maléficas, destrutivas, né? Em relação às pessoas, em relação a negócios. Mas os justos não precisam fugir de ninguém. Os justos são corajosos como o leão. Então eles enfrentam, eles confrontam. Eles sabem que eles estão do lado da verdade. Então não há o que temer. Quando nós estamos do lado da verdade, não há o que temer. E ele continua, Provérbios 28, versículo 2. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Olha só que interessante, gente, esse versículo. A Bíblia fala que é por causa dos pecados de uma nação. Né? Então, por isso que muitas vezes, né, se usa aquela frase que cada povo tem um presidente que merece. Cada povo tem um presidente que elegeu. Né? Então, por quê? Porque os pecados de um povo fazem com que mudem os seus governantes. Você lembra na época do povo de Israel? Né? Conforme eles iam pecando, eles iam entrando no estado de idolatria, Deus ia mudando os reis, Deus ia mudando, e isso fez com que eles tivessem muitos reis ímpios, que na verdade serviram para castigar esse povo, serviram para ser a mão de Deus contra o seu próprio povo. Por quê? Porque o povo estava em pecado, ele precisava ser lembrado disso, para que houvesse, né, arrependimento, para que houvesse remissão, para que houvesse rendição. Então, por que o povo foi para o Egito, né? Foi para as mãos de Faraó, né? Enfrentou reis poderosos, reis maus também, por conta dos pecados da sua própria nação. Aqui em Provérbios fala isso. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Né? Então, quando o líder ele defende aquilo que a Bíblia defende, quando o líder defende aquilo que é justo, que é puro, que é honesto, que é digno, que é honrado, o seu próprio povo é abençoado. Né? Então essa ordem, ela costuma vir, né? Sempre de uma liderança, de um governante, mas isso não significa que nós não temos que ser cidadãos, né? Que exercem, que são dignos, né? Que são justos, né? Começa por nós, com certeza. E vamos lá, Provérbios 28, versículo 3. O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Ou seja, né, gente,
Não é fácil. Tem pessoas que o dinheiro às vezes revela, né, o coração delas, né? Ou o poder revela o coração delas. Mas na verdade não é que elas não eram assim. Ah, mas fulano mudou quando recebeu dinheiro. Ah, o fulano mudou quando se elegeu. Ah, o fulano mudou quando recebeu poder, quando recebeu um cargo maior. Na verdade a pessoa sempre foi assim, né? Só que o poder revelou o seu coração. O poder revelou as suas motivações, o poder revelou, né? Antes estava oculto, porque ela não tinha poder nas mãos para governar pessoas, ela não tinha influência, talvez, para, né, para liderar pessoas, mas quando isso é dado, o seu coração é revelado. Às vezes o seu coração é orgulhoso, seu coração oprime, né, as pessoas que estão ao seu redor. Então, o poder só revela, né, o coração que já está corrompido. E vamos lá, Provérbios 28, versículo 4. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Sim, né, gente? Porque cada pessoa se identifica com aquilo que é semelhante a você mesmo, né? Por exemplo, a gente eu sou do lar, eu trabalho em casa, né? Eu sou dona de casa, sou escritora, claro, também, né? Mas, enfim, a gente acaba se identificando com quem é também, né? Porque nós passamos pelos mesmos opa, meu Deus do céu, confundiu. Pelos mesmos problemas, pelas mesmas, né, desafios diários, então a gente se identifica, né? Já aquele que abandona a lei, ele acaba elogiando o ímpio. Bom dia, Sara. Bom dia, Amanda. Ele acaba elogiando o ímpio. Por quê? Porque ele acaba se identificando com o ímpio, né? Então, com quem a gente se identifica, a gente tem uma maior proximidade, uma maior intimidade. Mas os que obedecem à lei lutam contra eles, ou seja, lutam contra quem? Luta contra os ímpios, porque ele sabe que o ímpio é injusto, ele sabe que o ímpio está numa vereda tortuosa, né? Então cada um se identifica com o seu semelhante. O fofoqueiro se identifica com outro fofoqueiro, né? O murmurador se identifica com outro murmurador, porque afinal eles têm a mesma linguagem, a mesma comunicação. E ele continua, Provérbios 28, versículo 5. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Né? Por quê? Porque se eles buscam o Senhor, eles sabem o que é reto, o que não é reto, o que é torto, o que não é torto, o que é virtuoso, o que não é virtuoso, né? Então, os que buscam o Senhor entendem a justiça, conseguem discernir, né, o que é de fato a justiça. E, versículo 6, melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos, né? Ou seja, a Bíblia não julga nós, não nos julga pela quantidade de recursos que nós temos. Deus não nos julga pela quantidade de poder que nós temos, mas Ele nos julga segundo a nossa conduta, né? Então, melhor é o pobre íntegro na sua conduta do que o rico, né? Porque ele pode estar cheio de bens, mas isso não vai justificar suas ações. Mas o rico perverso em seus caminhos, ou seja, ele continua sendo perverso, ele vai continuar sendo, né, sendo aos olhos de Deus corrompido, porque os seus bens não influenciam em nada na sua postura, no seu caráter, na sua integridade. Ele continua, Provérbios 28, versículo 7. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Quem obedece à lei é filho sábio. Verdade, né? É tão bom, né? Quando a gente tem um filho, né? Dá orgulho pro nosso coração, né? Quando a gente tem um filho que é íntegro, quando tem um filho que é de caráter, quando tem um filho que, né, realmente deve ser muito motivo, né, de honra para os pais. Filhos que são assim. Quem obedece à lei é um filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Ou seja, o companheiro daqueles que são, né, dos comilões envergonha o seu pai, fala na versão Almeida, né? Companheiro daqueles que, né, só bebem, só comem, só estão ali para servir o seu próprio prazer, né? Então esse acaba envergonhando o pai. Provérbios 28, versículo 8. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro, que será bondoso com os pobres. Olha só, gente, por isso que eu falo sempre que Deus não dá nada para ninguém se for só para servir a própria pessoa. Não dá. O propósito de Deus, lembre-se disso, ele é sempre coletivo e eterno.
Pessoas que ganham riqueza somente para si mesmas, para o seu próprio ventre, o que vai acontecer? Olha só, né? Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ou seja, juros exorbitantes acabam sendo injustos, né? Acabam sendo uma prática que Deus não se agrada, né? Juros exorbitantes, Deus não se agrada. O que ele fala? Ajunta para algum outro que será bondoso com os pobres. Por quê? Porque essa pessoa acaba juntando dinheiro, aumentando suas riquezas em cima de uma injustiça. Essa riqueza não vai ficar com ela. Essa riqueza não vai permanecer com ela. Ela vai acabar sendo compartilhada com alguém. Vai ser dada para alguém que vai compartilhar com os pobres. Porque tudo que Deus nos dá, Ele deseja que a gente divida. Ele deseja que a gente compartilhe. E nesse caso nem foi Deus que deu, né? Foi o juro exorbitante, a ganância da pessoa, sabe? O amor ao dinheiro que ela tinha, né? Enfim. Provérbios 28, 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Gente, se alguém se recusa a ouvir a lei, o que é a lei, né? É a lei em geral, é a lei dos homens, mas é principalmente a lei de Deus, né? Quem está contra a lei, a sua oração acaba sendo detestável, porque é uma pessoa que ela está fora do princípio. Por isso que Deus não é fiel a pessoas, Deus é fiel aos princípios, sabe? Deus tem compromisso com os seus princípios. Com os seus princípios, a sua fidelidade, ela está atrelada aos seus princípios. E princípios são o quê? Princípios são leis espirituais, né? Princípios são leis espirituais. Então, se nós somos fiéis ao princípio, Deus será fiel conosco. Agora, se nós não somos fiéis aos princípios, Deus não tem como ter compromisso conosco, porque ele não pode quebrar o próprio princípio que foi Ele que estabeleceu. Então, entende? Deus é fiel ao princípio, Por isso que ele diz aqui, né, que se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Então, não vai adiantar orar, as suas orações não vão chegar até Deus, porque você se recusa a ouvir a lei. Ele se recusa a cumprir a lei. E ele continua, Salomão continua, Provérbios 28, versículo 10. Quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou. Mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa. Ou seja, aquele que leva o homem que é direito, sabe? Influencia ele para que ele se perca, influencia ele para que ele se desvie, ele próprio vai cair na sua armadilha. Mas aquele que não se deixa corromper vai ter boa recompensa. Graça e paz, amado, tenho aprendido tanto com você nesses últimos dias, desde o Retiro Santa Maria. Deus tem falado ao meu coração. Ai, que bênção, Tatiane. Glória a Deus pela sua vida. Tati, a gente teve no Retiro de Santa Maria, lá no sábado, né? E foi um prazer estar aí nessa terra, né? Tão abençoada, essas mulheres de Deus, guerreiras, né? Muito feliz de você estar aí nos acompanhando também. Que bênção. E é isso, gente. Então, né, não vale a pena. A armadilha que você planta para o outro, que você semeia para o outro, você próprio vai ser enganado nela. Lembra de Amã? Ele fez a forca para Mordecai, mas quem foi enforcado na própria forca foi ele próprio, né? Então é isso que acontece. Quem quer desviar o bondoso, quem quer desviar o justo, quem quer desviar, né, o homem direito, acaba caindo na sua própria armadilha. E ele continua, Provérbios 29, versículo 11. Deixa eu só tomar uma aguinha, gente. Ele continua assim, Provérbios 28, versículo 11. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. É como eu falei, gente, a riqueza, ela não mede sabedoria. A riqueza, ela não mede injustiça. Não significa que a pessoa tem muito dinheiro, ela é justa. A pessoa tem muito dinheiro, ela é sábia. Não, né? O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. Ou seja, o discernimento é muito mais importante que a riqueza. O discernimento ele é muito mais superior do que a riqueza. Porque o rico ele pode ter a riqueza, pode ter o dinheiro, mas nem sempre tem o discernimento. Claro que há ricos com discernimento, né? Mas isso não está relacionado aos bens que ele tem, e sim ao seu coração, à sua busca, à sua mente,
né? Então, muitas vezes o pobre, ele não se deixa enganar, né? Por quê? Porque ele tem discernimento, então ele conhece a fundo o rico, ele conhece a fundo o próximo, sabe? Porque ele tem discernimento. Então o outro pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento já vai entender, não, mas espera aí, essa pessoa não tá tomando uma decisão sensata, essa pessoa não está tomando uma decisão sábia, porque ele tem discernimento, mesmo que ele não tenha prosperidade, mesmo que ele não tenha riqueza. E ele continua no versículo 12. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Olha só, gente, isso está lá na versão Almeida, fala assim, ó. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Ou seja, né, gente? Quando o ímpio governa, o povo vai sofrer. Quando o ímpio governa, quando ele sobe ao poder, o povo acaba sofrendo, ele vai ter que se esconder, né? Ele vai ter que, sabe, às vezes aquele patrão que ele é mau, aquele patrão que ele é ímpio realmente, ele só quer escravizar o funcionário, ele não quer abençoar o colaborador, ele não quer dividir a prosperidade, ele não quer, sabe, dividir, que eu quero dizer, né, compartilhar às vezes os lucros, né, como tem empresas que fazem. O que acontece? Às vezes aquele funcionário, aquele colaborador, às vezes ele acaba sendo oprimido, ele acaba sendo afligido, ele acaba por tentar se esconder, né? E assim acontece com o ímpio no poder, o ímpio no governo, né? Os homens acabam se afligindo por causa da sua injustiça, né? E isso faz com que o homem acabe se escondendo em certos momentos. E ele continua. Gente, esse versículo para mim ele é uma chave muito, muito importante para a nossa vida. Versículo 13, Provérbios 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia, né? Ou seja, quem esconde os seus pecados, você pode estar escondendo dos homens, você não vai esconder de Deus. Você não vai esconder de Deus. E o que vai acontecer, na verdade, é que você não vai prosperar. A sua vida não vai para frente. Você vai andar em círculos, sabe? Em círculos viciosos, né? Círculos assim, ó. Você vai sempre cair naquela mesma armadilha, você vai estar sempre no mesmo buraco. Por quê? Por causa do pecado escondido, por causa do pecado oculto. Mas quem confessa e abandona vai encontrar misericórdia. Quem confessa e abandona vai encontrar misericórdia. Isso é algo muito tremendo, né? Que a gente precisa entender. Não adianta esconder. Para Deus ele continua ali, ó, nu e patente. Ele continua visível sempre quando ele olha para você. A Bíblia fala que os pecados fazem separação entre Deus e os homens, né? Então você pode esconder dos homens, mas o pecado você não vai esconder de Deus. Ele vai continuar assim, ó, latente na sua frente, impedindo que você receba misericórdia e graça. Mas se você confessar, se você abandonar, você vai encontrar favor de Deus. E ele continua no versículo 14, como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Gente, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então o homem que é constante no temor do Senhor, ele é feliz. Mas quem endurece o seu coração, ou seja, endurece o seu coração, sabe? Quando Deus diz para perdoar essa pessoa, não, eu não vou. Quando Deus diz para, sabe, se relacionar, restaurar os relacionamentos. Quando Deus, sabe, quando você sabe que Deus está sinalizando algo para você e você não vai. Isso é você resistir ao Espírito, isso é você resistir ao temor do Senhor. O que vai acontecer? Quem endurece o coração cairá na desgraça. Cairá na desgraça. E ele continua no Provérbios 28, 15. Como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa o povo necessitado. Gente, o que acontece, né? O leão que ruge, ele mete medo, né? O leão que ruge, ele causa temor. Um urso feroz, a gente corre, né? Um urso feroz, a gente tem medo. É o ímpio que governa um povo necessitado, ou seja, ele vai manipular esse povo. Ele vai manipular esse povo em troca de necessidades. Ele vai manipular esse povo em troca da sobrevivência do povo. Então, o ímpio que governa um povo necessitado é como um leão que ruge. Ou seja,
ele causa medo, ele causa, sabe, temor, né? Ele causa, ou seja, ele vai conseguir dominar esse povo por medo. Ele vai conseguir dominar esse povo, manipular esse povo por causa da sua própria necessidade. Né? Por quê? Porque essa pessoa ela vai estar ali, ela vai temer e ela vai temer pela sua sobrevivência. Né? Então, diz que, né, governos aí de esquerda, né, costumam fazer isso com o seu povo, né? Por quê? Por quê? Porque são povos que muitas vezes têm muitas necessidades sobre sobrevivência, né? Países assim que a gente vê aí, né? Ao nosso redor, né? Então, são povos que são manipulados e controlados por, né? São comprados por conta de bolsas, né? São comprados por conta de benefícios, né? Por quê? Por causa da sua própria necessidade, né? Então, eles veem que parece que o seu meio de sobrevivência, se não for daquele jeito, vai ser perdido, né? Então, acontece muito isso. É o ímpio que governa, né? E continua, Provérbios 28:16. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas que os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Gente, os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo, né? Então, o governante sem discernimento vai aumentar as opressões. Isso é uma verdade, né? Porque se ele não tem discernimento, se ele não tem retidão, se ele não tem sensatez, se ele não tem prudência, o que vai acontecer, gente? Ele vai aumentar as opressões dos povos, né? Vai aumentar a aflição do povo, ele vai aumentar, sabe, a escravidão do povo. Porque ele tá ali só por causa do seu própria sede, por causa da sua própria ganância, por causa do seu próprio, né, do seu própria sede do poder, do seu próprio projeto, que nunca foi em relação ao povo. Nunca foi para abençoar pessoas, mas é só para si, né? Só para si. Por isso que a gente tem que pensar tanto, né, antes de votar, né? Apesar, né, que hoje em dia, né, enfim. Vamos lá, Provérbios 28, versículo 17. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Porque o assassino ele pode até não ser aquela pessoa que tem culpa, né? Aquela pessoa que sabe que fez, que sabe que cometeu um crime, que sabe que cometeu uma injustiça. A lei talvez fale com ela. A lei talvez não sabe, fale com ela. Ou seja, ela não vai cumprir os anos que ela precisa, ela não vai, sabe, ser, como é que a gente pode dizer, ser instruída para que ela mude o seu comportamento, a sua postura, sabe? Mas se ela for atormentada pela culpa, ela vai ser fugitiva até a morte, né? Porque a sua própria consciência vai acusar, a sua própria consciência vai fazer com que essa pessoa seja realmente, ela carregue essa culpa, né? Enquanto não houver arrependimento, enquanto não houver, ela pode ser livre pela justiça, ela cumpriu os anos ali, mas se a sua culpa o acompanhar, ela vai ser fugitiva até a morte, a não ser que haja realmente um arrependimento genuíno. Um arrependimento genuíno, né? Para que ela caia em si, peça perdão a Deus, peça perdão para os familiares de quem ela cometeu, né? Então, só Jesus realmente para livrar dessa condenação, né? E ele só livra realmente quando há esse arrependimento de coração. Muitos têm remorso. Gente, remorso é diferente de arrependimento. O remorso, ele é baseado aqui, ó, nessa esfera terrena, ou seja, eu tô arrependido porque eu perdi o emprego. Eu tô arrependido porque a mulher se separou, sabe? Porque eu perdi a esposa, porque o meu casamento foi isso. Isso é remorso. Agora, arrependimento é aqui, ó. Ou seja, você sabe que pecou contra Deus e depois contra os homens. E remorso não, só nessa esfera aqui, ó. Eu para com o próximo porque eu perdi alguma coisa. Porque eu fui prejudicado em algo. Agora, arrependimento não. Lembra de Davi? Pequei contra o Senhor, porque antes de pecar contra os homens, né, cometendo pecado, injustiça, assassinato, falta de perdão, você pecou contra Deus. Daí depois, a partir do teu pecado contra Deus, você errou com as pessoas. Né? Isso é arrependimento, é na via vertical, né, contra Deus e contra os homens. E a remorso é aqui, ó, só nessa esfera, sabe? Terrena. Senão, não, se não tua consciência, meu Deus, eu pequei contra o Senhor, contra a lei, não.
Você tá só aqui no remorso, sabe? Ah, porque eu fui prejudicado. Ah, então esposa, né? Volta, sabe? Casamentos às vezes são destruídos. E a pessoa vai lá porque ela se arrepende porque ela perdeu a casa, porque ela perdeu o contato com os filhos. Mas não é um arrependimento por causa da sua ação, da sua atitude. E ele continua. Provérbios 28, versículo 18. Quem procede com integridade viverá seguro. Ou seja, né? Viverá seguro, porque sabe que agiu de boa fé, agiu, sabe, honestamente, agiu com prudência, agiu com caráter, né? Então vai se manter seguro. Mas quem procede com perversidade, de repente cairá. Ou seja, a pessoa agiu aqui, a pessoa procedeu dessa forma, mas uma hora ela vai cair, né? Uma hora ela realmente ela teme, porque ela sabe que uma hora vai ser descoberto, uma hora o segredo vai ser revelado, uma hora vai vir à tona. Então ela vive com medo, ela não vive com segurança. Provérbios 28, versículo 19. Provérbios 28, versículo 19. Desculpa, gente, só um pouquinho. Provérbios 28, versículo 19 fala assim: quem lavra sua terra terá comida com fartura. Quem lavra sua terra terá comida com fartura. Mas quem persegue fantasia se fartará de miséria. A gente já falou algumas vezes aqui, né? Aquela pessoa que semeia a sua terra, que cuida da sua terra, ela vai desfrutar. Mas aquele que não cuida, ou seja, vive num mundo de ilusão, sabe? Não nutre o seu casamento, não cuida da sua família, não cuida do seu lar, não cuida da sua, né, do seu chamado, do seu ministério, da sua carreira, do seu trabalho. Ela vai colher se ela cuidar. Agora, se ela não cuidar, ela vive num mundo de ilusão que parece que as coisas vão acontecer, sabe, sozinhas, as coisas vão acontecer assim do nada, ela vai cair em miséria. Porque ela não cuidou. Ela não cuidou daquilo que Deus colocou na sua mão. E ele continua: o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo, né? Ou seja, às vezes esse enriquecimento depressa, né, não teve uma estrutura, ou muitas vezes foi de algo que era corrupto, né, de algo que não era justo, né? Não vai ficar sem castigo. Provérbios 28, versículo 21. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. Amor, será que o Manuel tá pronto? Que a gente já tá acabando. Então, agir com parcialidade, gente, nunca é bom, né? Por isso que a gente sempre deve escutar os dois lados, né? Porque se você é parcial, você só vai escutar um lado, você vai dizer: nossa, mas como é que pode? Como é que aconteceu isso? Que injusto. Você tem sempre que escutar os dois lados. Que existem sempre dois lados da história. Você escutando os dois lados, você vai perceber incoerências, você vai perceber que não era bem assim, né? Então, quem age com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. Ou seja, porque muitas vezes acontece que aquilo que você está achando que é certo, que é correto, às vezes não é, né? Porque às vezes até por um pedaço de pão o homem se corrompe, o homem, né, acaba tomando decisões ruins, acaba, sabe, cometendo injustiças. Provérbios 28, 22. O invejo é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Ou seja, o invejoso, ele tem sede de riqueza, ele tem sede de poder, porque ele olha para o lado e ele percebe as pessoas ganhando, as pessoas vencendo, as pessoas conquistando, né? Mas a sua inveja só vai levar à pobreza. A sua inveja só vai levar à destruição. Por isso que a gente precisa sondar, pedir para Deus sondar o nosso coração. Porque se há inveja ali, a gente precisa pedir que Deus nos transforme. Não podemos alimentar a inveja. Não podemos alimentar, sabe? Não podemos alimentar isso, porque é um sentimento destrutivo. E aquele que é invejoso, né, não percebe que a pobreza o aguarda. E Provérbios 28, 23. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Ou seja, quem é sincero, quem exorta, quem fala a verdade, por fim vai obter favor.
do que aquele que só sabe bajular. Por quê? Porque essa pessoa é falsa. Porque essa pessoa, ela é, sabe, muitas vezes a sua amizade, o seu elogio é baseado na conveniência. Elogia porque aquela pessoa pode lhe dar algo. Elogia porque aquela pessoa pode beneficiar em algo, né? Então, quem repreende o próximo, por fim, vai obter mais favor, porque essa pessoa é sincera, ela é verdadeira, ela não, sabe, ela não oculta a verdade. Então, ela repreende realmente quando é necessário, do que aquele que só sabe bajular. E ele continua, Provérbios 28, versículo 24. Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz não é errado, é amigo de quem destrói. Ou seja, quem rouba pai e mãe e ainda diz, não, mas não é bem assim, não, você não sabe, eu estou fazendo por um, sabe, aquela pessoa que tenta justificar o seu erro, tenta justificar o seu engano, essa pessoa é amigo de quem destrói, né? Ou seja, ela é uma destruidora também. Ela é destrutiva, né? Ela não honra. Então, ela vai pagar por um preço, né? Por conta disso. Quem rouba seu pai ou sua mãe. E ele continua, Provérbios 28, versículo 25. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Gente, o ganancioso, por que ele provoca briga? Porque tudo para ele é dinheiro, tudo para ele é poder, tudo para ele, sabe? Então ele vai provocar briga. Ele não vai abrir mão de nada. Ele não vai entrar em negociação, ele não vai, sabe? Ele não vai fazer acordo, ele não vai ser flexível, porque ele é ganancioso. Então o ganancioso sempre vai provocar briga. Mas quem confia no Senhor prosperará. Por quê, gente? Porque quem confia no Senhor sabe que ele é pai. E ele é um pai justo. Ele é um pai bondoso, ele é um pai gracioso, ele é um pai, sabe, que tem graça. Que ele não recompensa você pela tua justiça, mas ele recompensa você por misericórdia. Por misericórdia, por bondade, por graça. Claro que isso não nos impede, né, de sempre procurarmos o bem, de sempre procurarmos a justiça, de sempre procurarmos a prudência. Mas Deus é bondoso, Deus é gracioso, Deus é um bom pai. Então quem confia no Senhor prosperará. Por quê? Porque o ganancioso confia na riqueza, o ganancioso confia no poder, o ganancioso confia na fama, o ganancioso confia nos seus bens, né? Mas aquele que confia no Senhor, esse vai obter a verdadeira prosperidade. Porque ele sabe que não vem de si mesmo, mas vem de Deus Pai, né? Vem de um Deus poderoso, de um Deus que é Pai de verdade. Por isso que a paternidade de Deus, ela cura a nossa ansiedade, a paternidade de Deus, ela cura a nossa escravidão da mente, a paternidade de Deus, ela nos coloca num lugar de favor, num lugar de graça. Porque a gente sabe que não é porque nós merecemos, mas porque o Pai é bom. E se o Pai é bom, ele vai nos acolher, ele vai nos cuidar, ele vai nos proteger, vai nos guardar em todo o tempo, vai nos livrar, porque ele é Pai. Ele não é padrasto, né? Ele é Pai, ele é Pai. E ele não é um pai autoritário, ele é um pai que corrige, porque ele ama. Mas ele não é um pai autoritário, ele não é um pai carrasco, ele é um pai de amor. Ele é um pai tanto de amor que ele provou o seu amor nos entregando seu filho Jesus. O amor dele foi tão grande que custou a vida do seu filho. Gente, entregar a sua própria vida pode até ser difícil, mas é mais fácil do que entregar a vida de um filho. Você entende isso? Um dia Deus trouxe essa revelação para o meu coração. Se Deus tivesse entregado a si próprio, isso claro que era amor. Mas entregar a vida de um filho é muito mais amor. Porque o que dói no coração de um pai e de uma mãe é o sofrimento de um filho. Não é? É quando o filho está sofrendo. Então, entregar a si mesmo, se a gente tem um propósito, a gente vai. Agora, entregar um filho, essa é a maior prova de amor. Ele continua, Provérbios 28, versículo 26. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Ou seja, quem confia em si mesmo é insensato. Por quê? Porque você vai falhar. Você não tem poder para mudar as circunstâncias. Algumas circunstâncias você pode mudar, mas nem todas. Você não tem poder para mudar uma doença, você não tem poder para, mudar uma decisão na empresa, você não tem poder sobre a maioria das coisas da sua vida.
Então quem confia em si mesmo é insensato, porque está colocando o poder da sua vida sobre o seu braço, sobre o seu controle. Então está colocando o poder nas mãos de quem não tem poder. Mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo, porque sabe que o poder não lhe pertence, que o controle não se pertence, mas o controle pertence a Deus. E ele continua, né? Já estamos no último versículo, ali no penúltimo versículo, Provérbios 28, versículo 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá maldições. Gente, quem dá aos pobres não passará necessidade. Por quê? Porque é Deus que o recompensa, não é o pobre que ele está dando. Porque o pobre não tem nada para oferecer. Mas Deus é Deus dos órfãos, é Deus das viúvas, é Deus do necessitado. Então é o próprio Deus que vai recompensar. Então quem dá aos pobres não vai ser recompensado pelo pobre, não. Mas vai ser recompensado pelo próprio Deus. E esse não vai passar necessidade. Mas quem fecha os olhos para o pobre, para não vê-los, sofrerá muitas maldições. Por quê? Porque é uma pessoa gananciosa, é uma pessoa mesquinha, é uma pessoa, sabe, que acha que é só para si. Lembra que eu falei nos versículos anteriores? Deus é um Deus coletivo e geracional. Então nada que Deus nos dá não é para nós mesmos. É para nos abençoar, mas também para compartilhar com os outros. Deus te deu uma palavra, Deus te deu revelações, Deus te deu riqueza. Compartilhe, divida, nunca vai faltar para você. Sempre vai vir novas revelações, sempre vai vir, sabe, novas instruções, sempre vai vir novos negócios, porque Deus é que vai te recompensar, não é o homem, né? Então quem fecha os olhos vai sofrer maldições, mas quem dá aos pobres não vai passar necessidade. E o último versículo, Provérbios 28, versículo 28. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde. Ele repetiu agora um versículo que nós já falamos, né? Mas quando eles sucumbem, ou seja, quem sucumbe? O ímpio. Quando o ímpio sucumbe, os justos florescem. Lá na versão Almeida fala assim, ó. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Por isso que é tão perigoso quando o ímpio sobe ao poder. Por isso que é tão perigoso quando o insensato sobe ao poder, porque o povo vai sucumbir. O povo justo ou o povo ímpio, ele vai sucumbir, muitas vezes por causa dessa liderança, dessa governança, né? Mas quando o ímpio sucumbe, quando o ímpio, sabe, ele não tem o poder nas mãos. Quando o ímpio, ele sabe, ele é governado por quem é justo. O justo vai florescer, o justo vai multiplicar, o justo vai, sabe, o justo vai ser abençoado. Por quê? Porque o justo, ele compartilha, o justo, né, ele sabe usar o poder em benefício dos outros. Ele sabe usar o poder em benefício daquele que precisa de benefício, para aquele que precisa ser, sabe? Precisa de justiça, precisa de honra, precisa de oportunidade. Essa é a nossa responsabilidade, né? A nossa parte nós precisamos fazer realmente. E é isso. Nós ficamos por aqui. Amanhã nós continuamos com Provérbios 29. Amanhã e depois tem Provérbios 30 e nós terminamos Provérbios, né? No 31. Deus abençoe você. Até a próxima.